Em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar novamente sobre o batismo no Espírito Santo. Amém? E vamos depois buscar a presença de Deus em nome de Jesus. Buscar a presença dele já está aqui, né? Já pode ser sentida por todos, mas nós vamos nos render um pouco mais em nome de Jesus. Amém, pessoal? Eu queria começar a mensagem de hoje lembrando do que a gente já falou. A gente tem falado sobre a importância do batismo no Espírito Santo, né? E eu falei logo no primeiro domingo de João 16, e João 14, 15, João 16, 13. João 14, 15 diz: aquele que o ama e guarda o mandamento, ele fala, quem me ama e guarda o meu mandamento, é esse que vai receber, estará apto para receber. A irmã esperta já colocou aí, ó. João 14, 15, se me amardes e guardareis os meus mandamentos. E essa foi a base. E junto com ela também, João 16, 13, que diz o seguinte, ela vai colocar aí para a gente. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, esse foi o primeiro domingo. Quem está apto para ter o Espírito Santo? Quem ama o mandamento e guarda. Quem pratica. Quem está querendo andar na palavra de Deus. Esse já está apto para receber e a qualquer momento vai receber o Espírito Santo. Alguém me disse nesse dia: pastor, então quer dizer que se eu não sou batizado eu não tenho o Espírito Santo? Não é isso que a gente está dizendo. Não foi isso que eu disse. Você recebeu Jesus, então ele é o Pai, ele é a Trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Recebeu Jesus, recebeu o Espírito Santo. Lógico que ele está com você ali para te guiar, te abençoar. Mas o batismo no Espírito Santo, que é o foco para a gente, ele é um revestimento de poder que o crente recebe, que dá ao crente uma capacidade para buscar ainda mais e ali vencer várias batalhas. É importante, inclusive, para quem quer fazer a obra, ser batizado no Espírito Santo, porque isso aí é um recurso que a gente tem, mas também é um refúgio para a gente. Quando a gente se sente mal, fraco, a gente então vai buscar o Espírito Santo, fala em línguas, se fortalece. Eu lembro que eu perguntei, até várias pessoas falaram que já aconteceu isso com vocês. Bom, aí na semana passada, na segunda lição, a gente já falou sobre a importância, começamos a falar então da importância do batismo, propriamente, né? E eu falei de Marcos 1,8, não vai colocar também Marcos 1,8, diz assim: eu em verdade tenho-vos batizados com água. É o João Batista falando de Jesus, né? Porém, ele Jesus, né? Porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, quem é o batizador? O próprio Jesus Cristo. É ele que vem e te batiza pessoalmente, ele não manda terceiros, não. Aí é importante você entender como é importante o batismo do Espírito Santo. É bom você entender, porque o próprio Jesus é tão importante que ele mesmo vem batizar você. E depois que ele foi batizado, eu lembro que eu comentei, ele foi conduzido pelo próprio Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Por quem? Pelo diabo. Eu perguntei: alguém aqui quer estar diante de eu perguntei: alguém quer ir para o deserto ser tentado pelo diabo? E ninguém levantou a mão. Ninguém queria ir para o deserto ser tentado pelo diabo. Aí depois eu perguntei: mas quem quer ser cheio do Espírito Santo? Aí todo mundo levantou a mão. Só que como Jesus sai das águas e recebe o Espírito Santo, o primeiro lugar que ele vai é o deserto. O primeiro lugar que ele vai é o deserto para ser tentado pelo diabo. E é o Espírito Santo que leva ele para lá. Então, assim, você quer o Espírito Santo, quer Deus na sua vida? Eu quero, pastor. Então, se prepare para as batalhas. Amém, Jesus? E qual é a vantagem disso, então? Se eu tenho Jesus, o Espírito Santo me enchendo, e eu vou para o deserto enfrentar Satanás, qual é a vantagem? A vantagem é que você tem o Espírito Santo, você vai vencer. Jesus venceu a tentação do deserto, todas elas. E depois foi servido por Deus. Deus enviou seus anjos para servi-lo. Amém, Jesus? Deus vai servir você. Agora, quer ser cheio do Espírito Santo? Quero. Agora que eu estou cheio do Espírito Santo, eu vou andar aí
cantarolando e saltitando pelo mundo afora. Não, isso é coisa para quem está drogado, irmão. Aí sai pelo mundo gritando, falando para lá e para cá, pulando, fazendo besteira. Não. O povo de Deus é um povo que tem a fé, mas tem a razão também com ele. Tem a palavra. Amém, Jesus? E quando você é cheio do Espírito Santo, você recebe sobriedade, você recebe a sabedoria, você recebe a força para enfrentar os piores momentos da vida, você recebe uma inteligência que não vem da faculdade. Você recebe de Deus força para vencer. A gente falou sobre tudo isso, só estou recapitulando, porque para entrar na mensagem de hoje, na terceira lição. Ainda falando, como eu prometi, sobre o batismo do Espírito Santo. Como é importante ser batizado no Espírito Santo. Amém? Então vamos falar um pouco dos dons. Mensagem de hoje, então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 em diante. Primeira carta do apóstolo Paulo, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. Se você não participou das outras mensagens, vai no seu Facebook, entra na página da igreja da IGD Bangu, né? Busca lá o domingo, vê o dia, busca o domingo direitinho e assiste. No Facebook só tem ali menos tempo, não é a reunião toda, né? Então dá para a pessoa assistir depois, buscar Deus e aprender um pouco mais. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. O Paulo vai dizer aqui o seguinte: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, receber o Espírito Santo e receber a manifestação dele, o dom dele, os dons dele, alguns têm todos. Diz que o apóstolo Paulo tinha os 9, são 9 dons. Diz que ele tinha os 9. Alguns têm uma parte, outra não. Alguns têm dons e alguns até são usados em alguns dons naquele momento, porque é útil para ele ser usado naquele momento, mas depois não é usado mais porque a pessoa não tem o dom. Mas Deus repartiu para aquela pessoa, deu a ela o dom para que ela fosse usada naquele momento necessário e a pessoa depois nunca mais vai ser usada. Por exemplo, tem gente que interpreta línguas e é um dom, né? Mas é uma vez só e depois não interpreta mais. Não é que ela vai viver agora para interpretar a oração em línguas de todo mundo. Não, Deus foi dado para aquele momento especial. Amém, pessoal? O missionário conta experiências bonitas a respeito disso, e teve uma vez que uma pessoa de um país africano, né? Não lembro qual é o país, não lembro qual é perdão, país africano, não lembro qual foi o país que ele estava lá, ele estava orando, aí a pessoa ouviu o missionário falar em línguas, mas ouviu na língua dele. Aí depois falou com o missionário sobre isso, que tinha conversado com ele. É interessante como Deus sabe fazer a coisa, né? E ele falou: eu não falei essa língua, não, para mim falou, porque eu entendi tudo que o senhor estava falando lá. Amém, pessoal? Na língua nativa do rapaz. Que coisa séria. Deus deu a ele um dom rapidamente para ele interpretar aquelas línguas ali. Mas depois nunca mais, não sei, talvez nunca mais. O que eu quero que você entenda é importante, porque Deus não vai dar para você um dom que não seja para utilidade, que não seja útil. Deus não vai te dar um dom só para você aparecer. Alguém lá fora já falou que aparecer, coloca a melancia na cabeça, né, irmãos? Deus não vai te dar um dom para você estufar o peito e começar a querer ser melhor do que os outros e para colocar você em evidência. Não, Deus vai lhe dar um dom para aquilo que é útil. Não vale a pena buscar o Espírito Santo? Claro que vale. Porque quando for necessário, Ele vai lhe fazer, lhe usar naquele dom para poder resolver aquele problema, para poder te dar solução, te dar visão, entendimento, guiar você, como a gente já falou aqui, Ele é o nosso guia. Amém? Então ele diz, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, não é distribuída de qualquer maneira para qualquer pessoa, não. Porque a um, pelo Espírito,
é dada a palavra da sabedoria. Aí começa a falar dos dons especificamente. Dom importante a palavra da sabedoria, né, irmãos? Porque às vezes você se vê numa situação que você não sabe nem o que falar. Você fica sem palavras. Como é que você vai falar para uma família, para uma pessoa que perdeu, 3, 4, 5 pessoas em um espaço de menos de 2 meses? Você perde 5, 6 pessoas na família por cada Covid. O que você vai falar para uma pessoa dessa? Você fica sem palavras, fala a verdade. Fica sem palavras. Mas aí o Espírito Santo começa então a te dar a palavra da sabedoria. Aí você consegue, através do Espírito Santo, da palavra de sabedoria, desse dom do Espírito Santo, consolar aquele coração que chora. E a gente tem que chorar com os que choram. A Bíblia fala isso. Então é importantíssimo. E ele fala, então, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, do conhecimento. A gente, é muito comum a gente ver as pessoas inteligentes, inclusive, sábias no sentido de conhecimento humano, ler a Bíblia e não compreender. E quando compreender só na parte da letra. Uma vez me falaram isso, mas eu não gosto de ler a Bíblia, não. Eu falei, por quê? Só tem muito sangue na Bíblia. E eu falei, pelo jeito eu estou vendo que o senhor lê muito Velho Testamento. Eu sei que você, não falei senhor, era uma pessoa chegada e nova também. E a pessoa falou assim, é o Velho Testamento, eu leio lá, só tem sangue. Não gosto não. Aí eu falei, você está perdendo o melhor de Deus. O diabo está ali iludindo, te enganando. O Velho Testamento, de Gênesis a Malaquias, tudo tem sua razão, seu motivo. Tudo se enquadra dentro do seu contexto, do contexto daquela época. Tudo era assim. Se for ver a história, Roma, Grécia, esse pessoal da Mesopotâmia, esse pessoal dos egípcios, os persas, era tudo assim. Sim, a maneira da imposição e da conquista era na base da espada, na base quem matava e conquistava e dominava. Né? E o povo de Deus não podia fugir desse contexto. Deus sabia fazer a coisa. Mas aí o Novo Testamento vem confirmar o Velho e vem trazer a graça de Deus. Só que a pessoa está tão ligada lá nas histórias do Velho que ela esquece da graça de Deus. E eu falei, você está perdendo o melhor de Deus. E comecei a dar a ele um entendimento para ele ler a Bíblia. Só que a pessoa não tinha o Espírito Santo. Como é que vai entender? Fala para mim. Não é questão de faculdade. A pessoa pode até fazer um curso de teologia e tornar-se doutor nessa parte aí. Né? No estudo de Deus. Teologia basicamente significa isso, estudo de Deus. Né? Pode até se tornar um doutor ou uma doutora, mas se ela não tem o Espírito Santo, muitas das coisas que ela vai aprender, ele vai aprender, são apenas história, são apenas coisas que serão racionalizadas por elas, e ela nunca verá nada pela fé, e ela vai perder o melhor de Deus, que é o conhecimento, a ciência. Amém, Jesus? E Deus quer dar isso para você. E através do Espírito Santo é que Ele faz você compreender. Então, se tem alguém aqui que ainda não compreende a palavra, precisa buscar mais o Espírito Santo. Precisa ter mais contato. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos lá, continuando. E a outro pelo mesmo Espírito, versículo 9. Ele deu o quê? Olha o que o Espírito dá para a gente. Dá a fé. Ah, pastor, mas a fé não vem pelo ouvir? E o ouvir pela palavra? Vem. Mas tem a fé como um dom. E é interessante esse dom aqui. Eu gosto desse dom, o dom da fé. Eu vou dar uma opinião minha, não é costume meu, não gosto de dar minha opinião, mas eu vou dar uma opinião minha. Eu vejo que às vezes uma pessoa lá de fora tem esse dom mais evidente, com mais evidência, do que nós que estamos dentro da igreja, que conhecemos o Evangelho. E isso
Bom, de uma certa parte é interessante, né? Pensar nisso. Mas é ruim, porque se eu conheço a palavra, eu devia ter esse dom. Está dando para entender sim ou não? Lógico, se você está na igreja e recebe a palavra e ela se revela a você, você tem fé. Fé para quê? Para qualquer coisa. Amém, Jesus? Você tem fé para qualquer coisa que entre em concordância com a palavra de Deus. Se dois de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedires, no céu será, na terra será concordado no céu. Então, a fé. Só que ele fala de um dom. E às vezes eu já conheci pessoas lá fora que não têm o evangelho e que têm uma fé, né, irmãos? Que eu fico pensando, poxa, eu vejo um crente cabisbaixo, choroso, murmurador, e essa pessoa, a casa caiu sobre ela, ela está desse jeito, cheia de fé. Isso não pode ser por ouvir, porque ela não ouve. Isso é, para mim, um dom que a pessoa recebeu. A Bíblia fala que Jesus subiu aos céus e derramou dons aos homens. E alguns receberam esse dom da fé, sim, e alguns nem conheceram o Evangelho ainda. Isso é opinião minha, tá? Como eu disse, eu não gosto de dar minha opinião, mas eu estou dando essa opinião aqui. E eu entendo que alguns receberam esse dom, mesmo sem conhecer o Evangelho como nós conhecemos. Não veio por ouvir, porque não ouve nem lê a Bíblia, mas tem essa fé para fazer coisas até que a gente não tem fé para fazer. E aí isso aqui complica, isso aqui entristece. O povo de Deus tinha que ter a fé pelo ouvir e a fé como dom também. Todos nós tínhamos que ter, né? Mas vamos lá. E a outro, pelo mesmo Espírito. Então a gente já viu o dom da sabedoria, da palavra da ciência, do conhecimento, né? Da fé, dos dons, da fé, 3, né? E agora, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Que coisa boa, irmãos. Então, Jesus já levou nossas enfermidades, sim ou não? Já, a Bíblia fala que ele levou nossas enfermidades. Mas algumas pessoas, segundo o Espírito Santo propôs o coração, ele vai dar também um dom que é o dom de curar. Ele não está falando de magia, irmãos. Nosso Deus não trabalha com magia. Amém, irmãos? Ele não está falando com artes mágicas. Ele não está falando de plantas, sei lá o que essas pessoas inventam para curar as outras, ou dizer que está curando. E não é disso que ele está dizendo. Ele está falando de uma força espiritual que vem através da sua fé e que você, quando ora, a pessoa é curada. E tem gente que leva a gente para coisa, né? Nós temos um missionário que, poxa, o homem faz uma oração aqui pela televisão, começa a chover testemunho, todo mundo começa a ligar, fui curado, coisas mais extraordinárias, gente que nasceu cego, voltar a enxergar, gente que estava, como é que Deus opera, como é que ele dá o dom para a pessoa, né? Tem gente que pode ser usado esse dom de vez em quando, não é sempre, não é que a pessoa tenha, mas o dom vem sobre aquela pessoa segundo a necessidade, como eu já falei. Mas tem gente que recebeu esse dom. Irmãos, é só abrir a boca e orar e as coisas começam a acontecer. Eu estava vendo o testemunho de uma pessoa, não vou citar nomes não, mas essa pessoa é um pastor e ela estava em casa, ele estava em casa com a esposa, com muita dor na coluna. Nem conseguiu ficar na igreja, teve que ir embora. Deitado, cheio de dor. Aí entraram em contato, tem contato com o missionário, essa pessoa. Entraram em contato. Aí falaram com o missionário que estava acontecendo. O missionário falou: o que houve? Não, deixa eu orar agora. Para com isso. Aí orou, falou o nome dele, que eu não vou falar, e orou, deu a palavra ali, fez uma oração, e em pouco tempo a esposa retornou para o missionário. O missionário está de pé. Aí ele pegou o telefone e falou para o missionário: estou curado, missionário. Sumiu essa dor, eu estava com essa dor o dia todo, nem consegui fazer culto, estava em casa já. E aí diz que o missionário começou a rir. Se divertiu no bom sentido, né? Começou a rir e falou: nosso Deus é tremendo. Amém, pessoal? E então, é um dom que você deve buscar. Pedir a Deus: Senhor, eu quero orar pelos enfermos e ver os enfermos serem curados. Eu quero ter esse dom. É um dom que eu preciso. E se ele quiser, tá?
Isso é prerrogativa do Espírito Santo. Vamos falar sobre isso também daqui a pouco. É prerrogativa do Espírito Santo. Ele vai dar a quem ele quiser esse dom. Amém, Jesus? Não que ele não possa lhe usar em determinados momentos. E você pode pedir isso para Deus, hein? Se você estiver firme com Deus e está vendo uma situação, de repente alguém do seu lado passando mal, o coração ali saltando dentro do peito da pessoa, parece que vai morrer. Senhor, eu quero esse dom de curar agora, por favor, me dá esse dom, porque eu quero usar esse dom aqui agora, nem que o Senhor nunca mais me eu quero ser usado agora. E amarra o espírito daquela enfermidade, da morte que está querendo levar aquela pessoa, e deixa Deus lhe usar naquele dom. Pode ser que depois não te use mais. Ele não te deu o dom, mas vai te usar no dom. É importante saber quais são os dons do Espírito Santo. E é importante ser batizado no Espírito Santo. Amém, Jesus? Que é o que nós estamos falando aqui. E ele fala sobre isso aqui. Vamos lá. Dom de curar. E a outro, versículo 10, a operação de maravilhas, coisas extraordinárias. E a outro, a profecia, a palavra revelada. E há outro dom de discernir os espíritos, outro dom importantíssimo, né, irmãos? Às vezes a pessoa vem para você, falar com você, e você não consegue discernir qual é o espírito que está agindo naquela pessoa, e você até acha que é de Deus. E, desculpa a expressão, quebra a cara. Mas quando você discerne o espírito, irmãos, você consegue se desvencilhar dessas coisas. Às vezes, só em olhar você percebe, tem demônio aí. Deus te dá o discernimento. E Deus já me usou esse dom várias vezes. Amém, Jesus? Só de olhar você fala, tem um demônio aqui. Você percebe que tem. E é bom você ter esse aí, porque o demônio se reveste de luz, diz a Bíblia. E às vezes parece que é até convertido e muito crente e tudo mais. Você olha assim, não, isso é demônio. Amém? Tem que ter cuidado com isso aí. E a outro ele dá a variedade de línguas. E a outra a interpretação das línguas. Mas presta atenção, versículo 11. Mas há um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Então não tem outro Espírito que opere essas coisas. Só o Espírito Santo. Tudo passadiço é demônio, irmãos. Mas pastor, eu conheço uma pessoa que não frequenta a igreja, nunca se converteu e fala em línguas. É demônio. Não é, pastor. É igual, fala parecido. Eu me senti até bem. É demônio. Que isso, pastor? Só o Espírito Santo é que pode manifestar essas coisas. Amém, Jesus? Não se engane, irmãos. Não deixe o espírito do engano entrar. Mas eu recebi uma profecia, a pessoa falou, estou desviada, até bebi uma cachaçinha e tudo ali. Mas Deus me deu uma profecia acerca de você, porque Ele continua falando comigo. É demônio que está falando com ele. Não, pastor, mas revelou tudo. É demônio que revelou para você tudo isso aí. Não pode ser o Espírito Santo. Amém, Jesus? Só Ele tem esses dons. E Ele não vai habitar onde o pecado está habitando. Para de se iludir. Tem muito crente bobinho ainda, desculpa, irmãos. Qualquer pessoa que aparece lá fora e revela, a pessoa já recebe aquela revelação, nem sabe a vida da pessoa. Se é desviada, se não é, se está bem com Deus, se não está, calma aí. Não sai acreditando em tudo. É o mesmo Espírito, ele fala, mas um só. E o mesmo Espírito opera todas essas coisas. É só o Espírito Santo que opera essas coisas. Então você tem que saber quem é que está te falando alguma coisa acerca de Deus. Quem é essa pessoa? Amém, Jesus? Tem que saber, tem que conhecer. Por isso é importante você frequentar uma igreja e firmar naquela igreja. Para você conhecer o pastor que está te ensinando. Para você ver se aquele pastor é homem de uma só mulher. Se aquela pastora é mulher de um só homem. Você vê o proceder daquele homem, daquela mulher. Amém, Jesus? Se aquela pessoa não consegue já estar no terceiro casamento, que servo de Deus é esse? Aliás, você abre o teu olho, seja serva de verdade. Hoje, o mundo
não está mais valorizando isso, a gente sabe, mas nós temos que valorizar o que Deus valoriza. Temos que lutar, amém, Jesus? Pelo que vale a pena lutar, pelo que Deus fala que vale a pena lutar. Então você tem que saber quem está falando com você, né? Outro dia eu até lembro que eu lembrei de um bêbado que na entrada da igreja, minha esposa, na época obreira, revelou para ela que ela estava grávida. Ele disse que viu, ele era desviado do evangelho, ele disse que viu uma luz no ventre dela e que ela estava gerando filho. Minha esposa deu uma palavra para ele, mandou ele para casa tirar a cachaça e voltar para buscar a Deus, que aquilo ali não era de Deus. Ela sabia que não era, e não era mesmo. Coisa séria. Mas tem gente que quer tanto um filho, que se vê um bêbado revelando, mas você está bêbado, mas eu já fui muito usado por Deus. E por que Deus não pode usar? Aí a pessoa conhece até a Bíblia e fala, Deus usou até a mula, e não pode me usar só porque eu bebi um pouco? Eu estou desviado, mas Deus continua me usando. Você está. Aí vai chegar em casa, filho, eu não sei não, realmente estava meio enjoadinho. Estava um pouco enjoado, eu acho que Deus usou aquela mula lá. Não usou não, filho. É um só Espírito. É o Espírito Santo e não vai usar uma pessoa que está nesse estado. Amém, irmãos? Então vamos deixar de ser crente bobinho aí, tá? Vamos olhar para a palavra de Deus. Vamos ter mais cuidado com isso, com o que o homem fala. Vamos ficar mais ligado no que Deus fala, no que está na palavra dele e é revelado a nós. Amém? Voltando aqui então, ele fala, mas um só é o mesmo Espírito, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É o Espírito, ele tem total liberdade dada pelo Pai, pelo Filho, para fazer o que ele quer, no sentido de repartir os seus dons entre nós. Amém, Jesus? Então, não podemos simplesmente querer um dom e achar que podemos fazer por merecer esse dom. É Ele que dá e reparte segundo como ele quer dar. Se Ele vai me usar como pregador do Evangelho, logicamente Ele vai me dar alguns dons que talvez não dê a você, porque Ele me quer voltar pregando. Eu tinha um chamado, eu não sou um profissional. Eu recebi um chamado para fazer isso. Amém, Jesus? Se Ele quer usar você em um momento específico na sua vida, então Ele vai lhe dar aquele dom para você ser usado naquele momento específico. E depois você pode nunca mais ser usado. Há pessoas, por exemplo, que na hora do batismo do Espírito Santo falam em línguas e depois não recebem a variedade de línguas e não falam mais. Pode até pedir a Deus, mas tem que acalmar o coração. Não tem que ficar agitado, porque Ele reparte segundo o que Ele quer e a quem Ele quiser. Ele tem essa prerrogativa. É o Espírito Santo, foi dado a Ele essa prerrogativa para guiar a gente, irmãos. Ele quer lhe batizar e revestir, amém? E quer colocar alguns dons sobre você. E Ele quer fazer isso para o seu bem, para aquilo que é útil. Nós começamos falando no versículo 7, que Ele faz, Ele dá a cada um para o que for útil. Não é para você só se vangloriar, não? Mas é para o que for útil. Diga graças a Deus. Não pode ser comprado. Diga amém, Jesus. Atos capítulo 19. Rapidamente. Volta um pouquinho aí, né? Atos 19. Versículo em diante. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos,
disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja. Irmãos, primeira é ouvir sobre o Espírito Santo. Você quer ser batizado no Espírito Santo? Quer ser renovado? Quer ser cheio do Espírito Santo? Tem que ouvir mais sobre ele. Amém, Jesus? A gente ouve sobre tantas coisas, irmãos. A nossa cabeça às vezes fica tão cheia, não é? É Covid, é pandemia, é CPI, é vacina, é a vacina tal, a vacina que reage, a vacina que não reage, a vacina que é perigosa, a vacina que foi muito cedo, eu não vou vacinar, eu vou vacinar. Enfim, a gente recebe tanta informação, a gente ouve tanta coisa, e é por isso que às vezes a gente vem para a casa de Deus, e na hora que você está saindo daqui, depois do culto como esse, essa hora é a hora que você está preparado para receber, mas não é a hora que você está indo embora, porque o culto só leva 1h30, 2 horas no máximo. E por que isso tudo? Porque você leva quase que 1 hora dentro da igreja, quase com 1 hora, 1h30 dentro da igreja, só para esvaziar um pouquinho a sua mente, para dar espaço para o Espírito Santo, de tão cheio que você está. E tem gente que anda cheia em cima da palavra. Perdeu toda aquela abertura, meia hora de abertura ali, 20 minutos de abertura, que já é uma preparação para esvaziar você, para receber do Espírito Santo. A gente ouve pouco. Por isso que alguns estão com dificuldade de ser renovado, de ser batizado, de ser fortalecido. Amém, pessoal? Nós temos que ouvir mais, e não é só na igreja, isso aqui é só um pedacinho pequeno. Nós temos que ouvir mais sobre a palavra, sobre o Espírito Santo, louvor, adorar. Não perca oportunidade, é lavando louça, é lavando roupa, é varrendo o quintal, é lavando o carro, é fazendo alguma coisa dentro de casa, é costurando, é consertando o chuveiro, é fazendo, virando uma massa. Não perca oportunidade, coloca um louvor, vai falando com Deus, coloca lá. Hoje tem a Bíblia online, né? Tão fácil, você bota lá no áudio e o homem começa a pregar para você. Deixa o homem pregar para você lá. Enjoa a voz do homem, bota a voz de mulher para pregar. Então tem voz, tem 2 vozes, tem Bíblia online que tem voz de homem, voz de mulher. Coloca lá. Mas não, tem gente que fica na frente da televisão, irmãos. Acaba um jornal lá, um programa lá de jornalística, entre aspas, só fala de sangue, só fala de morte, só fala de um monte de coisa. Acaba aquele, passa para o outro, acaba aquele, passa para o outro. Ou então bota naqueles rádios, fica contando aqueles programas de rádio, um monte de piada indecente, um monte de coisa esquisita lá. E as coisas de Deus? Domingo eu escuto. Não. Se você ouve pouco, você vai ter pouco do Espírito Santo. Amém, irmãos? Se ouve pouco você vai ter. Quem faz Deus pequeno é você mesmo. Porque Deus não é pequeno, não. Se ele está sendo pouco, se ele está agindo pouco na sua vida, é porque você está ouvindo pouco dele também. Está se envolvendo pouco com ele. Temos que nos envolver mais. Amém? Aí ele continua falando. Isso é um ponto, né? E eles disseram, então, versículo 2. Disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crês? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Tem que ouvir. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? Ele perguntou: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Irmãos, outra coisa importante é você permanecer num caminho. Deixa eu falar uma coisa. Tem gente que está na igreja há algum tempo e ainda talvez nem tenha sido batizado no batismo das águas, mas é importante que você continue vindo. Uma hora você vai ter que tomar uma decisão. Não pode ficar tanto tempo sem tomar uma decisão e se entregar a Jesus completamente. Mas é importante você continuar vindo. Eu lembro de uma pregação que eu fiz para os jovens,
num retiro que a gente fez, que é melhor ele estar junto do caminho, não estar no caminho ainda, mas é melhor estar junto. Uma hora ele vai estar no caminho, se ele estiver junto. Mas se ele estiver longe, ele primeiro vai ter que chegar junto. Então ele vai retroceder uma etapa, né? A primeira etapa é chegar junto, depois ela fica no caminho. Mas se ela nem fica junto do caminho, não? E eu falava isso com alguns jovens. Então, mas o jovem está dor de cabeça, fulano, tá, mas pelo menos ele está vindo, não está? Está perto de você, não está? É isso que importa. Vamos aprender a lidar com ele, a cuidar dele, até que ele também se envolva com Deus de verdade e esteja no caminho. É a mesma coisa da sua família. Você fica chateado com ele, chateado com ela. Já preguei quantas vezes, já preguei tantas vezes, mas é melhor, ela está ouvindo, tá? Então deixa. Continue falando, continue pregando, deixa ela perto. Não bota ela para longe não, joga para longe não. Deixa ela por perto, uma hora essa palavra vai entrar, essa pessoa vai estar no caminho. Amém, Jesus? Eles não conheciam, só conheciam um batismo que era o do João. O João não batizava em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o Filho ainda não existia. Eles tiveram que ser batizados. A Bíblia vai falar isso mais à frente. Só conheciam isso, mas conheciam. Alguma coisa conheciam, entendeu? Não era uma pessoa completamente bárbara nesse sentido de não conhecer nada do Evangelho. Já conheciam. E é importante você buscar esse conhecimento e estar mais perto, cada dia mais. E ele vai falar assim, no versículo seguinte, o 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí sim, agora já ouviram e foram batizados no nome do Senhor Jesus. Então, permita que as pessoas se aproximem, ou você se aproxime mais, se for seu caso, mas se aproxime de Deus cada vez mais. Versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles Então foram batizados em nome do Senhor, e impondo as mãos veio sobre eles o Espírito Santo. E o que aconteceu com eles? Falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo os 12 varões. Vou parar aqui. Irmãos, vamos lá. Ouvir sobre o Espírito Santo é importante para você que quer ser cheio do Espírito Santo. Permanecer no caminho. Permaneça. Eles conheciam só o batismo do João, mas permaneceram. Não ouvimos ainda, não sabemos exatamente como é isso. Não, vocês vão saber agora. Deus me trouxe aqui para vocês saberem. Por quê? Porque vocês estavam no batismo do João. Estavam perto. É melhor permanecer perto, ainda não sendo pleno, completo, do que ficar longe. Então continua vindo até que Deus quebrante seu coração de vez. Aliás, é outro assunto. O coração tem que estar quebrantado. Batismo do João é batismo do arrependimento, onde quebrantava-se o coração. Uma das primeiras etapas para que você se torne servo, serva de Deus. Coração quebrantado. Amém? E outra coisa, e a última coisa que é importante, tão quanto, irmãos, permita que servos e servas de Deus sejam mais próximos de você. Se aproxime dos servos de Deus. Amém, irmãos? E quando eu falo se aproximar, não estou falando propriamente, fisicamente, de ficar convidando os servos para a sua casa, você visitando cada dos outros. Não é nem isso. Mas é no sentido de conceito, sentido de valores. Observe quem é servo e veja. O Paulo falava, sede meus imitadores. Por que ele falava isso? Porque ele era imitador de quem? De Cristo. Então quem observava o Paulo e imitava Paulo, estava imitando a Cristo. Se aproxime de servo de Deus de verdade, de servo de Deus. Pare de andar com o pecador. Pare de se aproximar do pecador. Pare de se acostumar com os conceitos, os pensamentos do pecador. Pare de seguir conselhos do pecador, que pode ser parente, pode dormir do teu lado, mas é pecador. Comece a valorizar os conceitos daqueles que conhecem a palavra de Deus, que são servos de Deus de verdade, para que você esteja no caminho correto. O Paulo então dá a direção, se aproxima deles, e eles são batizados no nome do Senhor e depois batizados no Espírito Santo.
falaram línguas e até profetizaram, pela primeira vez na vida. Nunca tinha escutado falar sobre o Espírito Santo. Tem gente que já até ouviu falar, mas não do jeito bíblico. É como se nunca tivesse ouvido. Você está escutando sobre o Espírito Santo há 3 domingos. Está pronto. Agora isso não pode ser comprado. Amém? Para fechar bem rapidamente, Atos capítulo 8. Aqui nós vamos terminar e orar agora, em nome de Jesus. Hoje vamos orar um pouquinho menos, mas eu precisava dar essa palavra para você. Atos 8, 14. Os apóstolos, pois, 8, versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem a mesma coisa que o Paulo fez naqueles 12 homens lá em Éfeso, né? Oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. E esses em Samaria estavam num nível à frente. Os outros foram batizados no batismo do João, depois batizados em nome do Senhor, depois do Espírito Santo. Esses já tinham sido batizados em nome do Senhor, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. O Pedro e o João foram lá e fizeram isso. Como? 17. Então eles impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Usaram o mesmo artifício do Paulo, imposição de mãos. Pode acontecer, a gente não tem imposto mãos por causa da pandemia, mas você pode colocar a mão na sua cabeça mesmo e falar: Senhor, é como se fosse a mão do teu servo, eu também sou teu servo, estou unido com ele, falando a mesma língua, e eu quero agora também ser batizado. E ele reparte segundo a vontade dele. Amém? Agora, o importante, 18 e 19. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aqueles sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus não se alcança por dinheiro. O Pedro então dá uma bronca nele ali, e ele pede para o Pedro orar para que ele receba esse perdão. Amém, Jesus? Por isso que eu gosto de fazer tudo e deixar a oferta para depois, para o final, para ninguém falar: poxa, eu fiz isso aqui, agora Deus vai operar na minha vida. Aprenda a ofertar na casa de Deus. Não faça nada no sentido de querer comprar algum dom de Deus, que isso não existe. E o Pedro então deu uma bronca no Simão aqui. O Simão ficou cego. Cego é outro caso, é outra situação. Mas ele tenta comprar, é a pessoa carnal, né? E quer resolver, quer ter as coisas de Deus normalmente. É como aquela pessoa que quer falar em língua de qualquer maneira e começa a falar um monte de letras soltas e diz que foi batizado. Não foi. O batismo tem que ser autêntico. É Deus em você e você nele. Amém, Jesus? Então, só trouxe você aqui em Atos 8 para você entender. Não é qualquer pessoa que vai ter o dom de Deus. Nem comprado pode ser. Amém, Jesus? Então tem que ter o arrependimento, tem que ter o batismo nas águas, ou já no coração a decisão pelo batismo nas águas, que aí Deus já considera, tá? Que é o caso lá que a gente viu semana passada do Cornélio. Antes do batismo nas águas já foram batizados no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo. No caso do Paulo aos Efésios, os homens tinham batizado só no batismo do João, de arrependimento. Foram batizados no nome do Senhor, depois do Espírito Santo. Aqui em Samaria, já estavam em outra fase, já tinham recebido o batismo em nome do Senhor. Faltava o Espírito Santo. Já conheciam, já tinham escutado, já estavam bem lá na frente em relação lá aos Efésios. Então foi só impor as mãos e o batismo veio. É fácil, mas deixa Deus entrar e fazer a coisa. Fique de pé, vamos orar. Em nome de Jesus. Amém? Nosso Deus,